É, você tem qual que é a primeira lei do país, né? É a Constituição Federal. É ela que dá a diretriz básica da sociedade, da organização do Estado brasileiro, da organização política brasileira. As eleições no Brasil estão lá no texto constitucional que eleições proporcionais, ou seja, deputado federal, deputado estadual e vereador, são eleitos nas eleições proporcionais. O que, que significa isso? Não é majoritário, né? O voto proporcional é o oposto do voto majoritário. O que, que é o voto majoritário? Presidente da República, governador, prefeito e senador são eleitos pelo voto majoritário, ou seja, é eleito quem faz mais votos. Então, o número de candidatos é menor. Então, o voto do deputado no Brasil, infelizmente, não é majoritário. Eu sou defensor do voto distrital, puro ou misto, onde você disputa no distrito um candidato por partido. No caso do voto proporcional brasileiro, é permitido que cada partido tenha o número de vagas por estado, de candidatos, cada partido, mais um candidato. Ou seja, o estado do Paraná tem quase 12 milhões de habitantes, tem direito a 30 cadeiras na Câmara dos Deputados, ok? Como é que os partidos elegem esses 30 deputados? Cada partido brasileiro, aqui no Paraná tivemos mais ou menos 25 partidos inscritos, cada um lança 31 candidatos, cota de mulher, um terço de mulheres, negros, e lança a candidatura de acordo com a disciplina eleitoral, ok? Os mais votados dessa chapa, a soma dos 31 candidatos e candidatas, mais o voto de legenda, forma o número de votos de cada partido. Aí você pega o eleitorado geral do Estado, divide por 30, e você vai ter o quociente eleitoral, que no caso do Paraná são 6 milhões de votos válidos para deputado federal, dividido por 30 dá 200 mil votos. O Podemos do Paraná fez 7,3% dos votos do Paraná, ou seja, fez 2,3 cadeiras e elegeu um. A lei eleitoral é uma lei esdrúxula, inconstitucional do meu ponto de vista, que o Supremo também deveria dizer que ela é inconstitucional, me tirou esta vaga minha e de outros tantos no Brasil. Então, lá em outubro, quando proclamou o resultado, quando foi diplomado em novembro, falou: olha, Raul, você perdeu essa vaga, a segunda, porque você não fez 10% de 200 mil. Ok, perdi a vaga, era a regra do jogo, eu aceitei. Passaram 6 meses, o doutor Deltan foi cassado, né, a candidatura dele, né, o registro dele, mas o TSE falou assim: os votos do doutor Deltan pertencem ao Podemos. O que, que significa isso? Eu que fui diplomado junto com o doutor Deltan, que fiz campanha junto com o doutor Deltan, sou o primeiro suplente do doutor Deltan. Tem o segundo, tem o terceiro. Cada partido, cada deputado eleito, cada deputado tem 3 suplentes, ok? Cada partido, desculpe. Então foi assim que aconteceu. Ora, para que serve o suplente se não é para assumir a suplência do seu deputado, do seu partido que fez 430 mil votos no Estado? Vai jogar no lixo? Vai caçar o partido? Então, não há regra na Constituição que tire a vaga do deputado suplente. Então, foi isso que estava em discussão. O Tribunal do Paraná, de forma administrativa, quando saiu o resultado, na noite que saiu o resultado do doutor Dallagnol, TSE, no dia seguinte de manhã, administrativamente já tinham tirado a minha vaga, data para outro suplente de outro partido que não tem nada a ver com a gente, porque não tem coligação, acabaram as coligações do Brasil. Então, o que aconteceu foi que houve um direito constitucional ferido de morte. Então, o que você fere? Fere a democracia, fere a representatividade. Por que, que um candidato de uma chapa que se organizou, se preparou com 30 e um candidato não pode ter 2, 3 com menos voto? Se é o esforço de todos, se é para fazer mais votos, é só dizer que é eleição majoritária. Acaba com os partidos políticos. Então, a decisão de ontem do Supremo foi sábia. O ministro Dias Toffoli, e foi acompanhado por mais 5 eminentes ministros, ele disse assim: o sistema político brasileiro é partidário. As chapas valem, os votos dos 31 deputados, candidatos, são do partido e de mais ninguém. Então é isso que aconteceu. E eu louvo
o respeito à Constituição neste capítulo, os que votaram, né, graças a Deus, que iluminou, né, e aos meus eleitores, que foram poucos dessa vez, mas eles votaram no Dallagnol, que é do meu partido. Quer dizer, se o doutor Dallagnol não fosse candidato, com certeza eu faria o triplo, o quádruplo de votos. Então, me elegeria de qualquer maneira. Não é isso? Nós focamos no doutor Dallagnol porque ele é o nome de prestígio do partido. Então, nós falamos, o doutor Dallagnol vai ser eleito mais 2. Nós achávamos que faríamos 3. E fizemos 2 e perdemos uma e não podemos perder outra. Agora, deputado... Está bem explicado? Tá explicadíssimo, explicadíssimo. Agora, olhando daqui para frente, que é o que interessa, né, deputado? O senhor já chegou a dizer que a reforma tributária vai ser uma das prioridades do senhor na Câmara dos Deputados e faz todo sentido. O senhor também é economista, é o autor da PEC 110, que foi uma das propostas levadas em consideração para a construção desse novo texto. E com base em tudo isso, eu tenho certeza que o senhor está acompanhando muito atentamente todas essas movimentações do relator e do grupo de trabalho na Câmara dos Deputados. O que o senhor achou desse relatório que foi apresentado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro na última terça-feira? Ele incorporou muitos dos conceitos que o senhor já havia apresentado ou não? Sim, incorporou sim. A PEC 110, aliás, já foi feita, a última versão feita pelo senador Roberto Rocha, no Senado, foi feita em consonância com a 45 e com o deputado Aguinaldo Ribeiro, que foi o relator da comissão mista, que foi criada pela Câmara e o Senado nos anos de 2000, se não me engano, 2020, 21, 2021 e 2022. Então, a PEC 110, ela já é um entendimento nacional. E a PEC 45, que vai ser novamente relatada pelo Aguinaldo Ribeiro, em plenário, no final do mês, ela tem o mesmo conteúdo, o mesmo chassi, como diz o Roberto Rocha, né? Ela é o IVA. O sistema tributário no mundo todo, qualquer país do mundo, tem 3 bases tributárias onde o governo federal, estados e municípios tiram os impostos para financiar o setor público, né? Para financiar a educação, a saúde, a segurança, a defesa nacional, o sistema previdenciário e etc. Então, de onde sai? Primeiro, dos impostos patrimoniais, que é o IPTU, o IPVA, o ITR, o imposto de transmissão, causa-morte entre vivos. Muito pouquinho. Esse imposto não chega a dar 5% da arrecadação nacional. Essa é uma base tributária do patrimônio, né? Da propriedade, que tem um tributo e é igual no mundo inteiro. Todos os países do mundo têm esses 5 tributos. A segunda base tributária é as rendas e proventos de qualquer natureza onde são tributados, né? Os salários, dividendos, lucros, royalties, os juros, os aluguéis e etc. Essa é uma base que no Brasil representa 21% da arrecadação nacional, que soma o patrimônio e renda, dá 25% da arrecadação nacional, que é muito pouco. Os Estados Unidos, no imposto de renda e patrimônio, tem 60% da arrecadação. Na OCDE, eles têm 40% da arrecadação, e o Brasil só 25%. O que acontece com o resto da arrecadação? Foi toda ela para a tributação de bens e serviços. Então, no Brasil, 75% da arrecadação brasileira está dentro dos preços relativos da economia de bens e serviços consumidos e pagos pela população. Mas quem é que paga esse imposto de consumo? 75% da arrecadação. Se a arrecadação brasileira é de 33% do PIB médio, isso no PIB de hoje nós estamos com 10 trilhões de PIB, então dá 3 trilhões e 300 de arrecadação nacional. Se tem 75 na base de consumo, significa que o consumidor paga 2 trilhões e meio de impostos recolhidos para a União, estados e municípios. É isso? É isso. Só que essa base do consumo, como você tributa a empresa põe no preço e recolhe no final do mês para o governo federal, estados e municípios. É assim que é feito. Então, não se tributa a empresa. A empresa é uma intermediária do imposto do governo federal, dos estaduais e municipais. O que vai se fazer na tributária? Juntar esses 5 impostos, o ISS municipal, o ICMS estadual, o IPI e o PIS/COFINS federal, que dá esses 5 tributos, representa 40% da arrecadação brasileira, ou seja, 13% do PIB, 1 trilhão e 300. Só que nesse 1 trilhão e 300,
nós temos os estados e o governo federal renunciam aos impostos, dão benefício fiscal para as empresas na ordem de 356 bilhões por ano. É o que eu falei. Arrecadam em 300, dá 356 bilhões de incentivos fiscais para as empresas, que são repassados para os preços dos consumidores. Todos os anos, as empresas declaram que vão pagar os impostos e deixam de pagar na ordem de 200 bilhões nesses impostos. Já tem 556 bilhões. Esses 5 impostos têm um custo burocrático. O Brasil tem um manicômio tributário, é o pior sistema tributário do mundo, em 190 países. Nós temos o 184º pior sistema tributário do mundo. Então, é repassado para o preço também a burocracia, que custa em torno de 100 bilhões por ano. Além disso, você tem a sonegação, né, de impostos, que aí é um PIB informal de 25% do PIB. Então, você tem 800 bilhões de sonegação de impostos todos os anos, que não são alcançados nem pelo ISS, nem pelo ICMS, nem pelo IPI, nem pelo PIS/COFINS, nem pelo imposto de renda. Então, o IVA, que está na PEC 110, na PEC 45, copiado do modelo europeu de 173 países do mundo, que já usam um IVA há mais de 70 anos, e é recomendado pela OCDE, e o IVA brasileiro é a chave de entrada do Brasil na OCDE. Sem ele, o Brasil não entrará jamais na OCDE. Vai ser o mais moderno e tecnológico do mundo. Vai ser aplicada uma tecnologia de 5.0, de última geração, assim como é a tecnologia do PIX. Você não precisa mais deixar a empresa fazer esse ato declaratório de recolher o imposto do consumidor e pagar no final do mês. Não vai precisar. O sistema eletrônico vai fazer isso automaticamente, como é feito com o cartão de crédito, com a conta bancária, com o PIX, etc. Isso está sendo desenvolvido pelo Dr. Miguel Aboab, que é um empresário muito grande lá de Joinville, que é um homem muito bem-sucedido, que falou, olha, não precisa. O Brasil tem o mais robusto sistema de nota fiscal eletrônica do mundo e o mais robusto sistema financeiro bancário do mundo. Basta juntar a nota fiscal eletrônica com a cobrança da venda. Ou seja, a nota fiscal brasileira hoje não conversa com o boleto. Você tem um sistema analógico com um sistema digital. O que nós vamos fazer é uma migração total para o sistema digital. Então, o Brasil, que tem o pior sistema do mundo, com a reforma prevista na PEC 45, na 110, que tem o patrocínio do governo hoje, e eu sou oposição. Sabe que eu liderei o impeachment da Dilma, do Collor, sou oposição. Eu digo, a proposta que também está sendo patrocinada pelo setor produtivo brasileiro, pelos auditores fiscais do Brasil, e pelo governo, e pelo Congresso, pelo presidente da Câmara, presidente do Senado, pelas lideranças da Câmara e do Senado, que está sendo redigida pelo Aguinaldo Ribeiro, coordenado pelo Reginaldo Lopes, é o que há de melhor para o Brasil. Com isso, nós vamos acabar com a guerra fiscal, zero de renúncia fiscal. Aí já economiza, né? Vai ter lá algumas renúncias pequenas, como a da Zona Franca de Manaus e algumas outras pequenas, mas nós vamos economizar 80% das renúncias fiscais, que desaparecem dos preços. Acaba com a inadimplência, porque o imposto não entrará mais dentro da empresa para ser pago. Então, se acaba com 200 bilhões de sobrepreço de impostos que são cobrados do consumidor e não são recolhidos. Como o sistema será automático, nós vamos também acabar com a burocracia que custa 100 bilhões por ano. E esse sistema vai capturar tudo que tem nas redes, sendo vendido na internet, em todo tipo de comércio, porque já existe uma lei no Brasil, desde 2015, que todos os depósitos e saque de R$2.000 serão controlados. Basta acabar com a nota de 200, que é uma excrescência, com a nota de 100 e também diminuir o valor de controle Sim. do fisco sobre os depósitos e saque. Então, é um resuminho de algo que eu falo, gasto 1 hora para dar uma aula disso, 2 horas, 3 horas. É um resumão, deputado. A gente vai seguir aqui acompanhando atentamente todas essas discussões, que é um assunto que interessa demais qualquer brasileiro. Agora, o senhor ressaltou uma questão que eu quero até me aprofundar agora, que será de oposição. Permanecerá sendo oposição ao atual governo. O senhor assume uma vaga, deputado, deixada por um ex-parlamentar muito, mas muito engajado em pautas de costume, em pautas relacionadas ao combate à corrupção, ao combate também ao crime organizado. Podemos dizer que um ex-parlamentar
extremamente de oposição, extremamente contra pautas defendidas pelo governo. Ainda que o senhor tenha uma grande experiência política, o senhor já passou por cargos no Executivo, o senhor chegou a ser prefeito, por 7 vezes foi deputado federal, por 7 mandatos. Então, obviamente que o senhor tem uma trajetória, uma carreira política muito consolidada já. Os brasileiros conhecem as bandeiras do senhor. Mas o senhor acredita ainda assim que talvez o senhor possa ser cobrado pelos eleitores, pelo próprio partido, a seguir trilhando os caminhos que já foram, pelo menos, cimentados, digamos assim, por Deltan Dallagnol? Haverá esse tipo de cobrança? Olha, você precisa ver meus projetos ao longo da minha vida, o que eu defendi, né? Eu sou um democrata cristão, quer dizer, eu não sou de extrema esquerda nem de extrema direita, sempre fui um moderado de centro-direita e centro-esquerda. Eu sou a favor da economia de mercado e também da social-democracia. Eu entendo que a compatibilização do capital e trabalho deve ser feito dentro de um princípio de lealdade e transparência total. A essência da discussão ideológica de extrema esquerda e extrema direita, para mim, não me interessa. Ela é uma pauta que o Congresso brasileiro, qual a grande responsabilidade do Congresso brasileiro, da Câmara e do Senado? Primeiro, né, fazer boas leis, fiscalizar os atos e feitos do Executivo, fiscalizar em tempo real o orçamento, o gasto público e fazer com que haja justiça e transparência e a economia de mercado. O Brasil não tem uma economia de mercado liberal. O Brasil tem o pior capitalismo do mundo. Por isso que eu falo, quem apoia a reforma tributária vai apoiar a reforma do capitalismo brasileiro. Quanto à pauta de costumes, eu sou bem simples. O que me manda a minha igreja, o meu ensinamento cristão, que eu sigo Jesus, o que é? A vida é um dom de Deus, da concepção ao fim da vida. Não tem que discutir. Quanto às relações pessoais, que cada um tem a liberdade de fazer a relação que quiser, né? Eu não me meto nisso na vida dos outros, é algo de interesse local. O que eu defendo é que a educação, né, ela deve ser, é um dever do Estado, é um dever da sociedade e um dever da família. E claro que eu tenho projetos como, por exemplo, a minha pauta que o parlamento, eu defendo que o parlamento tenha que ter 1/3 de mulheres na Câmara e no Senado. É uma pauta de gênero. Por quê? Porque a democracia brasileira, se deixar do jeito que está, com eleições desse jeito, as mulheres nunca alcançarão vagas maiores do parlamento do que 10%. Então, eu defendo que as crianças têm que ser protegidas do excesso de propaganda na internet e na televisão, que acaba destruindo a formação educacional civilizatória das nossas crianças. Isso não é intervenção, né? Eu defendo que o direito da liberdade de pessoa vai até o começo da liberdade de direito da outra pessoa. Eu fui o primeiro deputado a apresentar um projeto no Brasil de combate aos fake news, as mentiras, meias verdade, meias mentira, e mentira é a mesma coisa. A primeira intriga do mundo, que é lá onde, quando Moisés chega no Monte Sinai para pegar a lei, né, quando ele desce tinha um fake news lá, né? Já tinha um fake news, diz que era mentira, que Moisés não voltaria, e construíram um bezerro de ouro. O que era aquilo? Era um fake news, uma mentira que o povo entrou nessa conversa fiada. Então, nós temos que ter, as pessoas de bem desse país não tem que ter medo de um controle das mentiras nas redes sociais, porque elas são violentas, destrói a pessoa, destrói a família, destrói o casamento, destrói uma empresa, destrói um produto, destrói reputações. Então, nós temos que ter zelo para isso, por isso. Não mentir e não deixar mentir. Não roubar e deixar roubar. Essa é uma regra básica. Doutor Ulisses já ensinava isto, né? Por isso que eu luto para ter mecanismo de controle do gasto público. A minha primeira lei de transparência de contas públicas do Brasil, eu já tive projeto contra crimes de quadrilha. Então, essa pauta moralizadora, para mim, não é nenhuma novidade. Sempre fiz isso. Quando o Ministério Público mandou aqueles 10 projetos para o Congresso, eu votei com eles 10 vezes, só que eu fui um voto solitário. Sim. Foi o único voto a favor deles. Do projeto do próprio Ministério Público do Paraná. Sim. Então, você precisa ter maioria nos parlamentos. Eu sou
presidencialista com parlamentarismo. Acho que o modelo que leva à crise permanente no governo passado, retrasado, nesse governo que levou a 2 impeachment já no Brasil, e lá atrás, na ruptura dos militares para a democracia, é o econômico. Então, eu sou a favor que tenha um presidente da República forte, como no modelo francês e português, que tenha um gabinete de ministro para que divida chefe de Estado com chefe de governo. Sim. Isso é uma outra pauta. Sim. Eu vou lutar pelo voto distrital puro ou misto, vou lutar, sim. Então, vou estar defendendo a família brasileira, sim, porque a base da humanidade é a família, que Deus que criou a família, né? O homem e a mulher para reproduzir, criar filhos, para habitar o mais bonito planeta do mundo, do universo, que é o planeta Terra. Então, eu acho que o que eu falo e defendo, eu não preciso ficar fazendo propaganda disso. A minha conduta, acabei de vir da missa aqui perto de casa, até quase perdi o horário da entrevista. Quer dizer, é uma obrigação minha. Ser honesto não é uma virtude, é uma obrigação de qualquer ser humano e principalmente do homem e da mulher pública. Né? Não preciso propagandear isto. Pois é, isso deputado. Tem que estar dentro dos costumes que vem da herança do pai e da mãe, né? Aliás, hoje a minha mãe, se fosse viva, teria 113 anos. Minha mãe, Jamília Ayubi Rauli, meu pai chamava ela de Jalili, que era muito linda, né? Uma mulher linda e maravilhosa. Deputado, com uma vida política tão extensa, com certeza, com toda certeza, o senhor tem muitos projetos e terá uma nova oportunidade de talvez implementar parte deles. Queria agradecer demais a entrevista que o senhor nos concedeu nessa noite de sábado. Conversamos com o deputado federal do Podemos, Luiz Carlos Rauli. Seja sempre muito bem-vindo, deputado. Boa noite, bom domingo. Olha, muito obrigado. Que Deus abençoe abundantemente o Brasil, os governantes da União, Estados e Municípios, o Congresso Nacional e o Supremo, que fez justiça ontem, né? Viva! Viva! Parabéns, e o meu deputado. eleitor resiliente, meus 12 mil eleitores, obrigado, queridos, que vocês continuando confiando nesse amigo de sempre, de 50 anos de vida pública. Eu estou muito feliz hoje, graças a Deus.